Bom, meu amor agora entortou o cabo da viola, né? Por quê? Porque nós teremos que tirar os nossos esqueletos do armário, ou seja, as nossas limitações fatais. Será que nós somos a prova de balas? Ou um rolo compressor, ou um docinho de coco? Ou somos um vulcão? Ou somos mornos, né? Então, quais são as nossas limitações fatais? A partir do capítulo 5, Dr. Fleip vai considerar cada uma delas e vai trazer as soluções também. Por quê? Porque conforme vimos, isso acaba prejudicando, desequilibra a nossa vida emocional, financeira, profissional, espiritual. E nós queremos evoluir, né? A nossa intenção é nos livrar disso para parar de nos auto-sabotar. Então, assim, o capítulo 5 começa contando a história de uma pessoa que foi super autoconfiante, que foi extremamente a provas de bala, que foi Napoleão. Viajou mais de 3 meses até chegar na Rússia, saiu de Paris até a Rússia, com 500 mil de soldados, só que à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram morrendo de tifo, morrendo de fome, morrendo também por causa da batalha. Resumo da ópera: ele não conquistou a Rússia, foram os russos que simplesmente abandonaram para não dar o gostinho dele, para ele, né, de falar, ai, porque eu ganhei a guerra. Então incendiaram a cidade, acabaram com os suprimentos, estava um inverno horroroso, imagina, menos 30 graus. Então ele chegou a Paris com menos de 10 mil homens, do 500 mil que foi com ele. Só que lógico, chegou com toda a pompa, a circunstância, a história que ele contou foi diferente, né? Que ele era um cara popular, que os russos o amavam, que eles gostaram de ser conquistados pelos franceses. Então quer dizer, ele não aceitou usar uma estratégia militar que certamente pouparia a vida dessas pessoas e que também afetou a vida de suas famílias, porque o ego dele era muito inflado, a autoconfiança dele era muita. E ele contou também a experiência lá nos anos 90, quando estava começando essa história, né, de .com, de site com, de um cara que tinha uma lábia muito boa, sabe, era muito autoconfiante. Só que o que acontecia? Ele pulava de empreendimento em empreendimento. Ele conseguia arrecadar fundos, porque ele era uma pessoa que tinha muitos argumentos bons e vendia muito bem a ideia dele, e as pessoas injetavam dinheiro. Só que quando ele via que o negócio ia por água abaixo, ele abandonava e partia para a próxima. Então, e Dr. Fleip, uma certa ocasião, foi a uma reunião, né, para ver, né, enfim, se interessou pelo assunto, mas ele percebeu qual que era do cara. E quando ele começou a fazer perguntas, né, querendo saber mais, querendo saber o que estava envolvido no negócio, como que ia fazer para, né, ter retorno, o cara simplesmente quis ridicularizá-lo na frente das pessoas, né, da assistência. E a maioria comprou a ideia dele, só que foram 5 bilhões de dólares perdidos, porque o negócio afundou e ele se mandou, já partiu para uma próxima. Então, a pessoa à prova de balas é muito difícil de lidar por causa desse excesso de confiança. Não que não seja bom ter confiança, lógico que é. Só que quando você tem excesso de confiança, você acha que nada o atinge, que só você tem razão, só você está certo, e é aí que mora o perigo. Então, na página 49, ele traz algumas questões, como, por exemplo, eu sou um dos principais fatores de sucesso dos efeitos realizados pelas equipes das quais participo. Você tem dificuldade em encontrar alguém com o mesmo desempenho, não um desempenho tão bom quanto o seu? Então, assim, ele traz várias questões e a pessoa tem que alistar de 0 a 10. Se der 5, daí já deu ruim, a pessoa é a prova de balas.
Agora, como corrigir isso? Então, essa parte que nos interessa mais. Ou a prova de bala, socorro. Eu tenho um desafio interessante. Tento convencer as personalidades mais fortes que precisam fazer alguns ajustes. É como tentar vender gelo a um esquimó. Recentemente, um amigo meu estava preenchendo o perfil Flypen e deparou com a palavra teimoso. Ele não sabia se a palavra se aplicaria mesmo a ele, então perguntou à esposa: "Querido, sou teimoso?" Após alguns minutos de silêncio, a resposta ficou evidente. "Como assim?" Ele questionou. "Não sou teimoso. Se alguém tiver uma opinião diferente da minha e apresentar um argumento que faça sentido para mim, posso adaptar meu ponto de vista sem problema. Isso não é ser teimoso." Após alguns segundos de silêncio, a resposta outra vez se mostrou clara. Muita gente razoável passa a impressão de ser teimosa. Impressão significa realidade. Sendo assim, uma questão a examinar é o aprendizado. Você se considera alguém a quem as pessoas ensinam com facilidade? E os demais concordam ou acham que é uma missão impossível ensinar algo a você? Em certos aspectos, a limitação pode ser uma das mais paralisantes, pois as outras pessoas deixam de opinar quando percebem que a opinião delas não é bem aceita. E da próxima vez que alguém estiver lhe dando conselhos, evite pedir esclarecimentos demais. Isso também é fatal. Mesmo se os conselhos forem um pouco confusos, um simples obrigado é suficiente. Depois você pode decidir se precisa que algo seja esclarecido. Outro comportamento típico é o de arrastar as pessoas em vez de tê-las a seu lado. Não conheço muita gente que goste ou que tolere ser arrastada. Então, preste atenção no seu modo de agir. Percebi que alguns indivíduos falam tão alto que ninguém os escuta. Isso é uma pena, pois podem ter ideias ótimas, mas os outros passam a filtrar o que eles dizem. Para que ouçam suas opiniões, tente se comunicar usando o tom de voz adequado. Etapas de tração específicas. Então, aqui estão algumas ações que você pode tomar para se transformar numa pessoa melhor. Vou pedir a opinião de alguém com personalidade forte e formular perguntas direcionadas a áreas nas quais estou trabalhando. Por exemplo, tenho sido teimoso? Estou dando atenção às pessoas? A cada semana vou pedir a alguém que dê uma nota de 1 a 0. Se a nota for abaixo de 10, vou responder: "Obrigado, você tem alguma sugestão para que eu melhore?" Bom, aqui literalmente é coçar as sandálias da humildade, né, gente? Vou deixar de ser visto como alguém inflexível. Por exemplo, quando estiver discutindo um assunto no qual eu discorde de alguém, darei mais atenção ao interlocutor, tentando compreender de fato seus sentimentos e suas opiniões, em vez de ficar formulando mentalmente o que falarei em seguida. E se alguém pedir a minha opinião, vou começar fazendo perguntas, em vez de simplesmente responder. Isso me ajudará a parecer menos autoritário e incentivará outras pessoas a sugerirem respostas também. Vou começar a pedir mais a opinião das pessoas cuja visão é diferente das minhas. Por exemplo, ao apresentar minhas ideias, tentarei aprender com aquelas que fizeram perguntas difíceis. Como lidar com uma pessoa à prova de balas? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos. Portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados: a pessoa à prova de balas é confiante, segura e independente. Para persuadi-la, tente fazer com que a ideia ou decisão pareça ser dela. Velha história da psicologia reversa, né? Procure uma abordagem que inclua frases como: "Você disse algo parecido com isso algum tempo atrás, eu estou desenvolvendo a ideia." Em vez de afirmar qual é o resultado que você espera,
Faça uma pergunta ou apresente uma situação em que a pessoa chegue à conclusão que você deseja. Se ela expressar uma opinião, lembre-se de reforçá-la e de evitar contradizê-la enfaticamente. Uma das melhores maneiras de lidar com alguém que tem essa limitação é ouvir o que ele tem a dizer, concordar e explicar que você tem mais algumas informações que podem ajudar. Use essas informações para auxiliar a pessoa a perceber onde ela se engana ou por que está indo na direção errada, mas deixe claro que seu objetivo é o sucesso dela. Ser inflexível ou ríspido com indivíduos que têm esse perfil raramente dá certo e pode causar conflitos, gerando ressentimentos de sua parte. Embora as pessoas à prova de bala sejam insistentes, isso não significa que sejam más ou mal intencionadas. Porém, às vezes precisam de ajuda até adotarem uma perspectiva diferente. E é isso. Mas me conta, a que conclusão você chegou? Você é a prova de balas ou não é? As questões que ele deixa aqui para assinalar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então você clica lá naquela setinha, mas quando tem a palavra mais, aí tem uma setinha, né, aqui do lado esquerdo. E eu vou deixar as questões, aí se você quiser imprimir e de repente fazer o teste, é legal, né? É uma forma da gente fazer um autoexame, né? E é isso, assim nós terminamos o capítulo 5 com essa primeira limitação. E eu te espero no capítulo 6. O capítulo 6 mostrará a respeito das pessoas com característica de ostra, certo? Um beijo até o capítulo 6, então.